Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. É comum falarmos que somos extremamente litigantes e que a nossa justiça está abarrotada de processos. Mas será que isso é mesmo verdade? De fato, contamos hoje com mais de 100 milhões de processos ativos na justiça brasileira e temos uma percepção coletiva de que nós adoramos uma briga judicial. Mas na pesquisa para sua tese de doutorado, o convidado deste episódio, Irapuan Santana, desmistifica esse clichê com dados surpreendentes que irão mudar nossa visão. Ele é procurador do município de Mauá, doutor em Direito Processual pela UERJ, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais. Foi assessor do ministro Luiz Fux no STF e no TSE. É consultor da entidade Educafro e do Movimento Livres, além de ser apresentador do programa Explicando o Direito da Rádio Justiça. É também professor e escritor de livro e artigos. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Irapuan, seja bem-vindo ao Direito 4.0. A gente sempre trata aqui, né, de questões, às vezes, relacionadas à tecnologia, inovação, perspectivas diferentes sobre o direito, ferramentas novas. E chegou até mim a sua tese de doutorado, até por indicação do Thiago, que a gente já gravou um episódio lá da Softplan, o Thiago Melo. E quando ele me mandou o tema, eu falei, cara, que interessante. Isso é uma coisa que merece muito ser abordada, porque muda muito a percepção que a gente tem e a gente acaba falando, tem essa percepção coletiva, esse clichê de que os brasileiros eles têm grande disposição para entrar na justiça, que a gente é muito litigante e que tem esse volume imenso de processos e tudo mais, mas na sua tese você chegou a várias conclusões, né? Mas eu acho que a gente pode começar falando sobre essa primeira, que é essa percepção de que não é bem assim, a gente tem essa litigiosidade, mas a gente está disposto a arcar aí com um prejuízo. Então, vamos começar falando sobre isso. Que conclusão foi essa que você chegou nessa sua tese? Então, Gustavo, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui no seu podcast, né, para falar do tema que demandou aí 4 anos da minha vida. E eu acho que foi um trabalho que deu muito, que demandou muito esforço mesmo, porque em alguns momentos eu achei, cara, eu não vou conseguir terminar, isso vai ser terrível, enfim. E o meu orientador e o meu co-orientador, eles ali em cima, para a gente conseguir fazer um trabalho da melhor forma possível, e graças a Deus, no final deu tudo certo. Eu acho que uma das grandes informações, né, que eu consegui puxar com a minha tese, né, com a minha pesquisa, foi justamente essa que você trouxe, né, que a gente fala muito sobre o Brasil tem um problema de superlitigância, que o brasileiro gosta muito de brigar, de litigar, e isso é tirado a partir do momento em que a gente vê que tem mais ou menos 108 milhões de processos no país, né, tramitando no país, segundo o CNJ. E a partir daí, as pessoas já tomam a conclusão, poxa, são 100 milhões de processos, 200 milhões de brasileiros, é um processo para cada um, sabendo que é polo ativo e polo passivo, né? Então, o brasileiro gosta de litigar. Só que quando a gente vai observar 2 outros fatores, a percepção muda. Por quê? O primeiro fator é saber quem está litigando, né? E também um outro dado do CNJ fala que dos 10 maiores litigantes do país, 6 são ligados ou são o próprio Estado, né? O INSS em primeiro lugar, alguns bancos públicos, e isso mostra muito como a advocacia pública é estruturada, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente ter uma noção. Então,
dos 10 maiores litigantes, 6 serem Estado, é um negócio que já mostra que, olha, não é bem assim que o brasileiro gosta de litigar. E a outra informação foi a que eu obtive na minha pesquisa, porque eu fiz uma pesquisa empírica dentro da tese, para saber mais ou menos como é que as pessoas, como é que a sociedade brasileira, ela reagiria em cada ato processual. Então eu comecei desde a propositura da ação até o sistema de justiça como um todo, passando pela audiência de conciliação, sentença, recorribilidade, recurso especial extraordinário, por aí foi. E o que eu achei de interessante nisso foi que as pessoas elas têm uma resistência, elas demonstraram uma resistência muito grande para a propositura da ação. E como é que a gente aferiu essa resistência? A partir do prejuízo, né? Então, o que a gente fez? Nós pegamos 3 dados que são de uma maneira, como é que dizer, para estratificar os nossos e para mapear quem são os nossos entrevistados. E era sexo, né, masculino e feminino, nível de escolaridade e também faixa de renda. E a partir disso que a gente começou a verificar que as pessoas em geral, elas aguentam mais ou menos R$1.000 de prejuízo antes de ingressar com uma ação. R$1.000 já é um dinheiro considerável. Uhum. Mas o que ficou mais evidente foi que as pessoas que ganhavam até um salário mínimo também entravam nessa faixa, de que mais ou menos aguentariam ali, a maior parte delas aguentariam R$1.000 de prejuízo antes de ingressar com uma ação, ou seja, o dinheiro do mês inteiro. E o que foi verificado foi que durante conforme a gente ia aumentando a faixa de renda, o nosso olhar para a faixa de renda, maior era o nível de suporte, né, desse prejuízo. Então, quem ganhava 2.000 se portava mais, 3.000 e por assim vai. Isso demonstra que, na verdade, o brasileiro ele é super resistente antes de ingressar com uma ação, né? Ele tem receio de ingressar com uma ação por uma série de outros motivos, e isso desmonta, né, um pouco a nossa intuição de que o brasileiro gosta de fato de litigar. Isso é muito interessante porque pelos dados aí que você está trazendo, né, fica claro que primeiro, quem gosta de litigar na verdade é o poder público, né, vamos generalizar assim de uma forma, e tanto isso é verdade que esse número é o que mais me deixou chocado, assim, você resumiu muito bem. A pessoa que ganha aí na faixa de um salário mínimo por mês, ela está disposta a abrir mão, vamos pegar, né, durante um ano, de abrir um salário de um mês inteiro para não ter que brigar. Então, assim, a imagem que a gente tem do poder judiciário ela é terrível, né? Ela é péssima, não tem uma mínima confiança, porque se eu estou disposto a tomar o prejuízo de um mês, e você falou que isso aí vai escalando à medida em que a renda vai subindo, é porque eu não quero mesmo ter que chegar utilizar essa saída para resolver o meu problema, né? Exatamente, Gustavo. E isso se deve a uma falta de confiança na prestação da tutela jurisdicional. Era isso que eu ia te perguntar. Você chegou a identificar na sua tese os motivos que levam a essa falta de confiança, a essa imagem tão negativa assim do Poder Judiciário? Então, o que eu verifiquei foi através mesmo da pesquisa, que a maior parte da falta de confiança no Poder Judiciário se dá ao fato de que o Judiciário não trata
de maneira igualitária, né, os processos, e isso gera uma desestabilização da jurisprudência, e essa desestabilização da jurisprudência acaba afetando a confiança, né, da sociedade sobre o poder judiciário. E, além disso, uma outra coisa que incomoda muito as pessoas é o fato do processo demorar muito, né? Então, você tem o processo que demora muito, o processo que não necessariamente tem uma previsibilidade, né? Porque a ideia, o ideal é a gente saber, olha, eu entrando com essa ação aqui, eu fui lesado, então eu entrando com uma ação eu vou ganhar. Não necessariamente. A gente vê isso muito comumente em direito do consumidor, em casos trabalhistas. Às vezes você entra com uma ação, o seu colega também entra com a mesma ação, você perde e o seu colega ganha, ou vice-versa. Então, isso acaba causando uma erosão na confiança do jurisdicionado sobre a justiça. E aí você identificou também, né? Você fez até usou como se fosse, não sei se foi esse o intuito, foi a base, mas acabou, eu acho que o resultado ficando bem parecido do que usar um NPS, né? Um Net Promoter Score, para avaliar a percepção dos usuários da justiça, vamos dizer assim, com relação a ela, né? E você descobriu que a percepção que eles têm quanto à justiça seria numa escala de 1 a 10, né? Para quem não conhece o NPS, você avalia, todo mundo já deve ter recebido, né? Aquela pesquisa de 1 a 10, quanto você indicaria o serviço da minha empresa para um amigo ou um familiar, né? E o resultado da sua pesquisa ficou em 4,36, né? Numa escala de 1 a 10 do Poder Judiciário. Isso aí é considerado como a maioria dos seus clientes, entre aspas, seriam detratores, ou seja, aquelas pessoas que não recomendariam a sua empresa, que falariam mal dela e que não gostaram do serviço que foi prestado, né? Quais que foram os fatores que levaram na sua pesquisa até chegar a essa nota? Você teve alguns critérios que você perguntou ou foi só uma medida de escala mesmo, igual essas pesquisas que a gente está acostumado a receber? Na verdade, essa foi a última pergunta que eu fiz. Foram 15 perguntas ou 14 perguntas, não lembro mais. Mas eu durante esse questionário, né, eu vou falando algumas coisas para a pessoa ir se guiando, né? E aí no final eu falo do serviço mesmo, como se for uma nota de serviço, porque o judiciário ele presta um serviço, né? E ali foi exatamente isso, a nota de 1 a 10 para cada um dar, e a partir dali eu fiz uma média, né, dessas notas que foram dadas. E só que antes disso já demonstra, já fica demonstrado na pesquisa que as pessoas têm 1 ou até 2 pés atrás com o judiciário, né? Então, por exemplo, uma das perguntas que a gente faz é de que se você acha que é importante o trabalho do Supremo e do STJ. E aí todo mundo diz que sim. Mas aí depois eu pergunto, você acha que você se sente protegido quando eles estão julgando? Aí a maioria diz que não, né? Então, assim, poxa, você sabe que uma instituição é importante, né? Você não precisa necessariamente saber o que ela faz, mas você sabe que ela é importante pra caramba, mas você também não se sente acolhido, não se sente protegido nos seus direitos por conta de como eles vêm decidindo, né? Então isso já vai indicando como que esse trabalho ele vem sendo mal exercido, né? Então esse tipo de coisa ele me chama bastante atenção. E isso você conseguiu identificar se é realmente pela falta de previsibilidade que as pessoas tendem a querer uma previsibilidade dessas decisões, de saber o que é certo e o que é errado, ou se é pela forma mesmo com que os casos vêm sendo conduzidos pelo Poder Judiciário. Você conseguiu identificar isso? Então, tem uma pergunta que eu faço que dá para desconfiar disso, que é o seguinte: enfim, você perdendo um caso
E apesar de você concordar com essa decisão, mas os tribunais superiores não vêm aplicando aquela solução, né? Então você tem chance, aí, ou seja, você tem chance de reverter isso no Supremo, no STJ. Aí você vai recorrer, e aí grande parte das pessoas falaram, vou, né? Ou seja, essa bagunça que causa, né, do judiciário acaba levando as pessoas a bagunçarem ainda mais aquilo ali e traz uma desconfiança que gera aquela nota ruim e também gera resistência para a gente ingressar com a ação, que é a questão número 1. Né? Então, esse tipo de pergunta, eu acho que é importante, porque num primeiro momento eu pergunto assim, olha, você perdeu a ação, e aí você viu que o juiz fez um bom trabalho, que ele explicou exatamente aquilo que precisava, ele convenceu você que você está errado. Né? Você vai recorrer mesmo assim? E aí a grande maioria das pessoas falaram que não. Né? Então, assim, você fazendo um bom trabalho, convencendo a pessoa, né? Trazendo aquilo ali de que você teve esmero, que você teve cuidado, né? Enfim, que você julgou aquele processo da maneira devida, e aí a gente pode lembrar, né, do processo, do justo processo, né, do direito italiano, e que você observa todas as normas constitucionais processuais, você dá a ampla defesa, um contraditório participativo, aquela coisa toda, e ainda assim você perde, poxa, alguma coisa tem, o cara deve ter razão, em princípio não vou recorrer. Né? Então, quando você vê que você não tem as garantias do processo observadas, que você não tem, que o juiz está dando ganho de causa para um e para outro tá negando, e é a mesma tese. Então você acaba por entrar no jogo deles e tentar ganhar. Né? E aí não se trata de quem tem razão de fato, e sim de tentar ganhar de qualquer jeito. Aí é tipo tentar ganhar no grito, né? Já que bagunçou, agora eu vou até onde eu posso para ver se eu consigo ver o meu direito satisfeito, né? Sim, exatamente isso. E aonde que entra, porque um dado que eu vi também na sua tese é o seguinte, 67% das pessoas elas já entram num processo inclinadas a fazer um acordo, né? Então, aí a gente consegue perceber algumas coisas com isso, né? Que as pessoas realmente não têm essa alta litigiosidade, que elas estão querendo realmente tentar resolver o problema delas ali, da melhor forma possível, né? A partir de que momento em que isso é quebrado, em que as pessoas deixam essa tendência, essa vontade de fazer um acordo para entrar no jogo, vamos dizer assim, do agora eu vou ganhar no grito? Então, eu acho que a partir do momento, porque eles querem, eu acho que aí a gente tem que dar um passo atrás para falar do acordo em si. As pessoas querem fazer esse acordo porque elas não confiam tanto no judiciário também. E aí o que acontece? Elas querem participar mais ativamente dessa solução e elas querem resolver logo o processo para não ficar com aquele negócio ali de que, putz, esse negócio vai ficar na mão do judiciário mesmo, aí eu vou ter que entrar nessa bagunça toda, de fato. Porque, inclusive, isso foi uma coisa que eu mudei de opinião do processo, da minha época de dissertação, da defesa do mestrado, para agora, exatamente por conta dessa pesquisa. Porque o Código de Processo Civil, quando ele veio, né, o novo, em 2015, ele mudou, né, o momento da realização da audiência de conciliação, que antes era após a fase postulatória, né, tinha lá a inicial, contestação, réplica
e aí tinha essa audiência, e agora não, agora é após a propositura da ação. E as pessoas elas querem resolver logo, porque as pessoas estão inclinadas a fazer o acordo, e logo depois eu perguntei por quê. Né? E aí todo mundo falou, olha, eu quero resolver logo esse negócio aqui. E é exatamente por conta disso, porque primeiro que elas participam mais ativamente do procedimento, né? Desse processo de conclusão da ação, e além disso elas não confiam muito no judiciário. Então, pouca gente acha que isso tem que ficar na mão do juiz, aquela coisa toda. E aí, esse é um primeiro ponto. E depois disso, já que elas não conseguiram fechar o acordo, elas ainda têm uma esperança de que o juiz possa fazer um bom trabalho, né? Que é essa pergunta da sentença que, uma vez que o trabalho foi bem feito, em princípio eu não vou recorrer. Agora, a partir do momento em que você vê que o trabalho não está sendo bem feito e que está uma bagunça tremenda nos tribunais superiores, aí você muda a chavinha e aí você fala, olha, já que está uma bagunça tremenda e tal, eu vou recorrer aqui, até não poder mais. E aí, as pessoas que falaram que não recorreriam da decisão num primeiro momento, elas vão, e 63% delas, para ser mais exato, 62,88%, elas mudam de opinião e vão para essa litigância mais aguerrida, né? Que elas vão recorrer até não poder mais para poder ver o seu direito, ver a sua tese como vencedora, né? Então, na verdade, num primeiro momento, as pessoas elas não querem simplesmente... Claro que elas querem vencer, mas elas querem ver a justiça sendo feita. Elas se dão por satisfeitas se o trabalho for bem feito e tiver uma plausibilidade daquela decisão, né? Exato. Ela quer a justiça sendo feita, ela quer resolver o conflito. Agora, a partir do momento em que fica essa bagunça toda, ela vira a chavinha e fala, eu quero vencer. Eu vou vencer, já que está essa brecha aqui, eu vou vencer a todo custo. E aí vira um ciclo muito vicioso, né, Gustavo? Porque você tem ali um número de processos um número de recursos que não entrariam no sistema, e quanto mais trabalho o judiciário tem, maior a probabilidade de erro, maior a probabilidade de você ter um péssimo serviço, né? Um péssimo serviço, maior probabilidade de erro e maior probabilidade de você ter uma diferença de situações idênticas, uma aplicação diferente para situações idênticas. E a partir daí, o que acontece? Você tem um péssimo serviço e aí você desconfia também do judiciário. Então fica esse ciclo, né, que eu acho que é muito interessante também, que é explicado também pela psicologia. Isso aí que você está falando da psicologia é a teoria da profecia autorrealizadora, né? Que as pessoas têm essa percepção de que o judiciário é um péssimo serviço e aí entram nesse jogo e na medida em que elas entram nesse jogo, elas contribuem para que o serviço, né, aumente, que a demanda aumente e, consequentemente, o judiciário vai cada vez menos conseguindo prestar esse bom serviço, é isso? Exatamente isso, porque o judiciário ele faz o que pode, né? Mas você acaba fomentando ele para induzir ele em erro também. Então fica esse ciclo que aquilo que você estava esperando é o que acontece, né? Fala, vou recorrer porque está uma bagunça. E aí porque eu tenho que vencer e tal. E aí você não fica satisfeito nunca, porque sempre vai ter algum erro, sempre vai ter alguma coisa. Então, no final das contas, quando acontece o erro, você fala, tá vendo? Ó, tinha que ser no judiciário. Então foi exatamente como eu pensei anteriormente. E aí aquilo que eu pensei acaba se realizando. Entendi. E aí eu vou te fazer uma pergunta que
não sei nem se é possível de ser respondida, né? Que é a pergunta do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O Poder Judiciário, você acha, ele já nasceu assim deficiente ou foi esse fato dessa percepção tendo sido agravada ao longo do tempo que fez com que ele fosse piorando cada vez mais? Já que também, né, assim, teoricamente não somos nós, vamos falar assim, os causadores dessa enorme litigância, pelo menos num primeiro momento, né? Quando você diz que dos 10 maiores litigantes, 6 são de entes públicos, né? Dá para responder essa pergunta ou não? Assim, na verdade a gente não tem uma resposta com base em dados, né? Mas o que eu penso é o seguinte, aí é questão de opinião mesmo, porque o que acontece, e isso aí eu lembro de uma palestra de um amigo meu que se chama Felipe Derble, e ele fala que o Estado que promete muito, ele acaba tendo um déficit democrático, porque as pessoas ficam muito insatisfeitas com ele, e a partir dali você tem uma noção de falta de representatividade e gera todo um problema. Então, o que eu penso é, a nossa Constituição, ela promete muita coisa, e isso teve uma abertura gigantesca para mais ações ainda, né, a partir da doutrina concretista do direito constitucional. Então, por exemplo, as ações de medicamentos, né, que a gente requer medicamentos, é uma ação que continua crescente hoje em dia. E o ministro Barroso ele falava isso em 93, né, que ia ter um problema de ordem até orçamentária por conta disso, né? Tem estados que estão com 80% do comprometimento do orçamento por conta de sequestro judicial. Então, eu acho que a origem dessa questão ela está pré-processual, né? E aí eu acho que é na Constituição do Estado, na nossa ideia de Estado mesmo, esse Estado provedor. Porque no momento em que você promete tudo, você não consegue entregar, você tem um problema sério, que tá, mas você não está entregando, mas você prometeu entregar. Então você está violando um direito subjetivo meu, vou ingressar com uma ação contra você. E a partir daí você tem o Estado litigando também, porque ele vai ficar negando eternamente, e a partir daí você tem um sem número de processos que vão se amontoando por conta disso, né? Então, eu acho que a nossa concepção de Estado ela é diretamente responsável por conta disso. Porque uma coisa era o judiciário simplesmente falar, olha, eu não vou me meter nessa parte de medicamentos, não sei o que pode, o que não pode, como é que eu poderia fazer ou não. Mas o judiciário se meteu. E a partir dessa formulação, a partir dessa parte de concepção, né, de exigência de políticas públicas pelo particular, eu acho que isso gera um problema muito sério, que é um problema em cascata, porque é um problema de conceito, né? Então, eu penso que a partir do momento que a gente tem essa abertura ampla, né, do acesso à justiça para todos esses tipos de direitos, ao mesmo tempo você está condenando o judiciário a enxugar gelo. E a partir daí você vai ter esse problema de um número grande de processos que você não vai conseguir lidar, e a partir daí você vai ter um serviço prestado ruim. Eu acho que é mais ou menos por aí, não sei se eu me fiz entender. Não, fez sim, e eu acho até que depois, mais pra frente, a gente pode até falar de soluções para isso, né, como que a gente pode contornar, porque também não adianta a gente só ficar, o judiciário também ele é muito alvo dessas críticas e tudo mais, mas a gente já viu que a solução também tem que partir da gente, né, a gente Sim. pode entrar em algumas soluções, mas só antes da gente entrar, eu acho que era legal também a gente tocar no ponto que era
esse dado que você falou das partes, voltando um pouquinho só, porque quando você tem duas partes litigando, vamos lá, você disse que uma parte fala assim, pô, eu vi que eu não tive uma boa prestação, então eu vou recorrer. Mas sempre num processo eu vou ter uma parte que vai se sentir prejudicada, né? Porque alguém vai ter ganhado a ação, né? Ou alguém vai ter perdido e, consequentemente, alguém vai estar insatisfeito. E isso aí não é um caminho sem fim que mesmo que as partes... Como que a gente... Acho que é melhor reformular essa pergunta. Como que a gente poderia demonstrar para a pessoa que está ali, para as partes que estão ali naquele processo, tanto a que ganhou quanto a que perdeu, de que foi um julgamento justo? Como que a gente consegue entregar esse serviço assim com tanta clareza e tanta segurança? Hoje, você acha que isso é possível? Então, eu acho que a gente tem como fazer isso, né? Demonstrando, e aí a gente volta, né, para a doutrina italiana, a doutrina francesa, falando justamente de que você vai demonstrando esse bom exercício da judicante durante todo o procedimento. Então, você está oportunizando as partes a falar, a influenciar no processo. Você tem dialogado com as partes, você está demonstrando que tem uma atenção sobre aquele processo, que você está lidando com está gerenciando aquele processo de uma maneira bacana. Quando você vai proferir a sentença, você vai proferir a sentença dialogando cada ponto que as partes trataram, e mostrar por que isso, ou esse argumento ou aquele argumento faz sentido ou não faz. Esse momento em que você chama as partes para dialogar e construir a sentença é uma forma de você conseguir trazer a responsabilidade também de cada um sobre cada argumento, né? Então, a partir daí, você consegue convencer a parte. Quem falava sobre isso, né, foi até o finado Michele Tarufo, né? Então, que tinha uma versão de convencimento também dentro do desenvolvimento, dentro da fundamentação das sentenças. E eu acho que isso é importante para que as partes que estão ali de boa fé falarem, não, isso aqui de fato faz sentido, e aí vai além, porque na verdade é todo um sistema, né? Uma coisa é a gente pensar na sentença no judiciário ou no juiz de primeira instância, nele sozinho. Outra coisa é você observar que existe dentro do sistema judiciário uma forma de interpretação uníssona e sólida, né? Então, você vê, o Supremo determinou que tal coisa deve ser julgado da maneira A. Está vendo que o STJ está aplicando isso, está aplicando a maneira A, que o Tribunal de Justiça também está aplicando a maneira A. O juiz vai aplicar a maneira A, e aí explicando isso tudo e falando, olha, por esse motivo e também por conta de todos os fatos que foram colocados, todos os argumentos, a maneira A é a aplicável, você vai recorrer para onde se você sabe que você vai perder, né? Então, eu acho que isso não pode ser uma coisa desencaixada, né? Tem que ser um sistema todo bem encaixadinho. Daí o problema de você ter, por exemplo, na prisão em segunda instância, você ter, concordando ou não com o caso, o próprio Supremo Tribunal Federal ele não colocava, né, alguns ministros não aceitavam a determinação da prisão em segunda instância e estavam concedendo HC, né? Então isso acaba fazendo essa desestabilização, que aí você vê, olha, eu posso recorrer, que chega no Supremo eu ganho, né? Apesar do próprio Supremo ter feito a decisão em repercussão geral. Então é uma coisa muito, muito ruim mesmo.
E aí eu acho que a gente chega num outro ponto também que é muito discutido, que algumas pessoas usam do argumento de que a grande quantidade de recursos que a gente tem seria um problema, né? Você concorda com isso e o CPC também teve um pouco como missão, né, tentar diminuir um pouco a quantidade de recursos disponíveis, mas você acha que esse é um dos fatores predominantes ou não? Então, até na minha pesquisa eu verifiquei que a gente essa galera, né, que não recorreria e passa a recorrer são de mais ou menos 63%. É muito Das alto, né? pessoas. É um número, assim, absurdo, né? É um número absurdo, e aí você pode quantificar isso, né? Você pode trazer esse número de pessoas em número de recursos, né? Então você tem aí 63% dos recursos sequer existiriam se você tivesse uma jurisprudência sólida e uníssona. E aí isso dá milhares de processos para dentro do Supremo ou do STJ. Só para a gente ter uma noção, metade do acervo do Supremo é de recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário. O restante são casos originários. Né? Então, pega essa metade do acervo do Supremo, tira 63% deles, é coisa pra caramba que você deixa de resolver, e você pode jogar essa energia e esse tempo para assuntos mais complexos, que são as ADIs e outros temas de repercussão geral que, de fato, ali precisam ser sedimentados e cumpridos por todo o ordenamento. O que não pode acontecer, Gustavo, é o que aconteceu na minha primeira semana de Supremo, que eu olhei um caso e eu fui trabalhar num caso que era defeito de celular. Chegar a caso de defeito de celular no Supremo Tribunal Federal é absurdo. É um desperdício de tudo que você possa imaginar, né? De dinheiro, de pessoal, de tempo, de justiça, né? Não tem lógica. Sim, e aí uma outra coisa, né? O STJ também não se ajuda, porque ele coloca que a gente tem um número exaustivo, né, um rol exauriente do agravo. Aplicação do agravo de instrumento. Eles falam, não, olha só, dependendo do caso, pode. E aí você faz um incentivo de que todo mundo agrava sempre. Né? Já que você não sabe mais qual que pode, qual que não pode, que em tese era só olhar cara crachá, né? Olhar o rol do 1015, tá lá. Não tá lá, então não cabe agravo. Agora não, agora tudo cabe agravo, e aí você vai discutir no STJ. E aí a gente volta pro começo da nossa fala, né, lá do princípio do que você descobriu, né? Então, já que é assim, eu vou entrar no jogo, né? Aí eu vou recorrer. Sim. Porque se eu tenho, vamos lá, se eu tenho 5% de chance de ganhar, para um tribunal inteiro, aquele processo não é nada, mas para mim, aquele ali pode ser o processo da minha carreira, pode ser o processo super importante no meu escritório, então eu vou tentar, nem que seja 5%, né? Exatamente. E aí você tem um negócio que o próprio tribunal ele chama mais trabalho para ele e gera uma maior possibilidade de errar. Né? Então, assim, eu acho que certas coisas são muito complicadas do ponto de vista gerencial mesmo, de gestão. E aí entra também, me lembra de uma fala que eu tive aula com a ministra Carmen Lúcia, quando eu na graduação ainda, estudei na PUC aqui em Minas, em BH, e ela falava, né, todo mundo fala, a justiça tarda, mas não falha. Não, ela falava, a justiça que tarda, ela já é falha por si só. Se ela tá tardando, ela já tá falhando. Então, não tem isso, né? Se você incentiva de qualquer forma com que isso se possibilite das partes chegarem a esses níveis absurdos de recursos, porque eu acho que isso está na sua pesquisa também, se não me engano, o tempo que um processo passa
parado, na verdade, é muito maior do que ele passa, vamos chamar assim, tramitando, né? O tempo de fazer recurso, de contrarrazões, de fazer petições e tudo mais, ele é ínfimo no processo, né? Se eu não me engano, acho que é 20%. Os outros 80%, o processo tá ali parado, tá esperando alguém dar um movimento, fazer um outro tipo de coisa no processo. Então, mesmo que a gente mantivesse esse sistema maluco hoje, vamos dizer assim, se a gente conseguisse pelo menos otimizar essa tramitação, talvez a gente poderia estar em outro lugar, mas ao mesmo tempo também, será que se a gente otimizar esse tempo que o processo fica parado, com a estrutura que a gente tem hoje, a gente vai conseguir ter bons resultados, ter bons julgamentos, trazer esse serviço bem feito que você está dizendo, né? Será que a gente consegue? Eu acho que aí a gente tem que pensar não necessariamente no trabalho mais célere, até porque a gente produz muito, né? Se a gente for observar, por exemplo, o Supremo, ano passado, ele julgou mais de 115 mil processos. Isso para 11 ministros e aquela coisa toda que a gente já sabe, né? A gente produz muito. O problema é que a gente produz mal. Né? Então, se eu fosse fazer uma escolha, né, eu acho que eu passaria mais tempo com o processo, resolveria menos casos, mas eu concentraria mais nos casos em que eles podem ter efeito cascata. Então, a gente pode ter IRDR, recursos repetitivos, recursos com repercussão geral, exatamente para você. Você vai perder mais tempo nesses casos, até porque eles são mais complexos, mas eles vão ter um efeito cascata em que em um determinado momento vai parar de subir. Por quê? Porque você vai estar aplicando aquele caso, ou a casos análogos àquela decisão. E a partir daí, num segundo momento, você tem uma justiça mais célere, que é só aplicar aquela decisão do Supremo ou do STJ e está feito. Você tem primeiro, que você não necessariamente vai precisar entrar com alguma ação, porque você já sabe que aquela jurisprudência foi feita daquela forma, né? Então, é só você apresentar, isso aqui já foi pacificado pelo Supremo e está sendo aplicado em tudo quanto é canto. Então, por exemplo, a empresa ou o próprio Estado poderiam chegar e falar, vamos consertar aqui no administrativo. Isso. Agora, num segundo momento, não consegui pelo administrativo, tem a tutela de evidência, né? Tem a própria sentença antecipada. Então, a gente consegue acelerar esse tipo de caso. E a partir daí, até para conseguir fazer esses julgamentos mais rápidos. Porque já que é um tema que já foi pacificado, o tribunal vai aplicar, todo mundo vai aplicar. Isso aqui é um tema simples que já foi aplicado pelo Supremo. É só ir aplicando a tese e vai fazendo. Então, o processo naturalmente vai andar mais rápido. Então, eu acho assim, num primeiro momento, a gente poderia andar mais devagar, mas depois a gente ia conseguir ser mais célere, né? Então, eu acho que o caminho é inverso. O problema, Gustavo, é que a gente tem no CNJ a ideia de eficiência, a exposição de números, né? Então, é muito complicado você conseguir até aferir a qualidade dessas sentenças ou dos acórdãos, né? Então, o que a gente faz, eu até estava falando com a professora Luciane Yang outro dia sobre isso, eu falei, para a gente ver se uma sentença é boa ou não, a gente tem que ver o índice de recorribilidade, para que a gente veja se aquele juízo ele vem trabalhando bem ou não. A gente tem que ver o índice de reformas das sentenças. Mas não necessariamente é uma coisa também que é um pouco falha, porque quando já chega no segundo grau, é um negócio meio que na correria também, né? Então é complicado a gente aferir isso.
Concordo. E também tinha a gente, por mais que essas decisões vinculantes e tudo mais, a gente precisava ter uma forma de, vamos chamar assim, penalizar esses grandes litigantes, né, para que essas situações, porque o que acontece muitas vezes é que, mesmo tendo uma jurisprudência pacificada e tudo mais, eles continuam praticando os mesmos atos que dão origem a essas ações, né? Então, só isso aí também, essas matérias mais conhecidas assim, se a gente conseguisse vincular mais a ação do poder público para estar de acordo com o entendimento jurisprudencial, isso aí acho que casaria bem com esse seu raciocínio, né? De que beleza, vamos mais devagar, mas vamos fechando o caminho aqui na ponta, na entrada, né? Sim, sim. O CPC ele traz esses dispositivos, né? O próprio Supremo ele vem mudando um pouco, por exemplo, aplicando multa de recurso protelatório, né? Tem a ideia dos honorários recursais também, né? Então eu acho que isso aí é uma ajuda importante. Agora, o que não dá é que eu acho que a gente às vezes coloca o judiciário é benevolente. não é bem benevolente, mas pode ser. Muito tímido, na verdade. Uhum. Porque exatamente acontece isso, né? Você tem lá o Código de Defesa do Consumidor diz que você tem que devolver o dinheiro ou então um aparelho novo. E aí chega a empresa e não faz nada disso. Porque para ela sabe que, matematicamente falando, é mais fácil levar esse negócio para uma audiência de conciliação e gerar, a partir dali, um preço menor que ela vai pagar numa conciliação dentro do juizado especial, né? Faz mais sentido fazer isso do que simplesmente resolver o problema logo. Então, aí a gente volta para o problema do judiciário que acaba ajudando nesse caso, né? E aí seguindo então com essas soluções, como é que você está vendo aí o papel da tecnologia para nos ajudar a resolver esses problemas? Você já vê alguma coisa de imediato que já está sendo feita ou que possa ser feita num futuro próximo? Quais são suas ideias a respeito da utilização da tecnologia? Então, eu até perguntei isso na minha pesquisa também, e tem um dado interessante, que quanto menos as pessoas confiam no judiciário, mais elas estão otimistas com a utilização da tecnologia. E eu, como sou uma pessoa que desconfia do judiciário, eu sou uma pessoa também otimista com a utilização da tecnologia. Mas, assim, na verdade, eu acho que a gente tem bastante coisa para, por exemplo, verificação de acervo, né, causas repetitivas. Eu acho que a tecnologia vem muito aí para ajudar e até nessa previsibilidade, né, a probabilidade de como que na jurimetria, né, que a gente fala, que verifica como é que determinado julgador pode vir a decidir para um lado ou para o outro. Então, eu acho que a tecnologia é sempre bem-vinda e tem coisa que a gente já está usando, né? E eu acho que é para frente que a gente anda mesmo. Inclusive, como procurador do município, a gente tem, né, um programa lá que ajuda bastante a gente a gerenciar os nossos processos e também a peticionar, porque tem muita coisa que é muito repetido e, por exemplo, quer só trocar o nome tem muita coisa assim que é trocar o nome da parte, chegar e concordar com determinada decisão. Só que não vem 10 decisões dessa, vem 300. Uhum. Né? Então a gente vai, olha aquilo ali e com o auxílio da tecnologia ele já monta a petição para a gente
Não, e isso é muito legal, porque às vezes as pessoas não têm essa dimensão do outro lado, né, da mesa aí, de que no poder público também, nas procuradorias, defensoria, Ministério Público, enfim, que a tecnologia também está sendo utilizada para tentar otimizar, né? Isso é muito bacana e é muito legal a gente poder ver que todo mundo está tentando procurar melhorar e aprimorar para melhorar mesmo esse serviço, né? Agora, esses métodos alternativos, né, de solução de conflito, ODR, enfim, a gente tem uma infinidade aí hoje. Qual que é a sua visão sobre isso? Você chegou a abordar, as pessoas estão preferindo mais utilizar esses outros métodos, ou o Poder Judiciário ainda continua com uma força grande ainda, por mais que a gente tenha essa desconfiança e essa má percepção do Poder Judiciário? Na verdade, a gente na tese em si, eu abordei mais a mediação e a conciliação, foi bem rápido dentro da pesquisa e foi dentro do judiciário, né? Então, é difícil a gente ver a pessoa fazendo mediação e conciliação privada, por exemplo, né? Ou então arbitragem nem se fala, arbitragem é para quem tem dinheiro mesmo. Então, assim, eu acho que dentro da estrutura do Poder Judiciário, o pessoal tem utilizado bastante. Tem até aquelas semanas de conciliação, que é uma bagunça danada, mas tem alguns novos instrumentos, né? Que, por exemplo, aquele consumidor.org. Legal, é muito legal, né? Uma ferramenta interessante que as pessoas têm começado a procurar, né? Uma ferramenta relativamente nova, e eu acho que é também, né, do método alternativo ou adequado, enfim. Eu acho que a tendência aí das pessoas é elas terem maior participação mesmo, né, nessa solução de conflito, exatamente porque, primeiro, antes de você ir para o judiciário, você já tentou de tudo, né? Então você precisa de um terceiro ali, de uma formalidade maior, para ver se a pessoa vai conseguir um acordo, se ela vai respeitar aquele acordo, enfim. Então eu acho que, ainda que a pessoa participe dessa formulação da solução do conflito, eu acho que tem aí um pouco dessa oficialidade, né, desse caráter oficial do judiciário, que acaba ajudando ali a ter um pouco de mais seriedade, por assim dizer, daquele acordo. Legal, Irapuan. Então, para a gente já ir caminhando aqui pro final do episódio, eu vou fazer algumas perguntas rápidas e aí as respostas não necessariamente têm que ser rápidas, mas qual que foi a dica mais valiosa que você já recebeu? E aí pode ser dica profissional ou dica de vida mesmo, o que você quiser compartilhar com a gente. Paciência. Paciência. Eu sempre fui muito afobado com as coisas e sempre quis resolver logo tudo, e principalmente eu queria deixar de ser pobre de qualquer jeito logo. E assim, uma coisa que a vida ensinou, apesar dos meus pais terem insistido muito para eu ter paciência, foi que nada supera a questão da saúde, né? Hoje em dia eu tenho uma condição melhor de vida, mas tenho gastado um pouco mais em remédio. Então, assim, é uma coisa que valeu a pena por um lado, que eu consegui um pouco de sucesso profissional, mas por outro, estou gastando em coisas que eu não deveria com a minha idade. Entendi. Então, ter paciência eu acho que é de suma importância para a gente, assim, que está despontando, que está começando agora, porque as coisas vão acontecer no seu tempo. E você falou aí em ter sucesso, né? Então, o que significa sucesso para você? Eu acho que atingir os objetivos, né, Gustavo? Eu acho que, assim, uma das coisas que eu queria muito era conseguir sair da situação de pobreza, poder ajudar os meus pais, ter uma situação confortável.
ter um pouco de reconhecimento acadêmico, né? E aí vai mais para a questão profissional também. Então, são coisas que eu consegui, né? Então, assim, eu me considero um cara abençoado de, com 34 anos, ter conseguido essas coisas. Mas isso não necessariamente quer dizer que não tenham mais outros objetivos, né? Eu acho que a gente vai galgando isso aí, conforme a gente vai alcançando os objetivos mais gerais, a gente vai pensando em outros para continuar a nossa caminhada. Maravilha. E para quem ficou interessado nesses assuntos que a gente abordou aqui, tem algum material que você gostaria de indicar? Algum livro, algum curso? Enfim, fique à vontade aí para compartilhar. Sim, sim. Então, eu acho que a parte principal mesmo são os ensinamentos do professor Mauro Capelletti, né, sobre o acesso à justiça, em que ele fala das ondas renovatórias, que eu acho que é um clássico, que foi inclusive traduzido pela professora e ex-ministra Ellen Grace, lembrei. Foi ela que traduziu. E eu acho que é um clássico. E também o Tarufo, que ele fala muito dessa questão do justo processo e tal. Eu acho que é bacana também a gente ter aí para leitura. E quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? Então, eu tô no Twitter, que é @isantanax, tô no Instagram, que é @irapuan.santana, e tô no Facebook, Irapuã Santana mesmo. Tô em todas as redes sociais, sempre trocando ideia com todo mundo, sendo xingado, xingando. Mentira, eu não xingo, não. E no LinkedIn também, Irapuã Santana. Muito bom, Irapuã. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0, viu? Eu que agradeço o convite, Gustavo. Estou sempre aí à disposição, meu amigo. Até o próximo episódio, pessoal.